Boa noite, gente. Tudo bem com vocês, né? Que maravilha. Podemos sentar. Vamos prestar bastante atenção nesta noite. Certa vez eu estava pregando lá na comunidade Reviver e já tinha mais ou menos uns 20 minutos de pregação, quando uma senhora levantou a mão e eu entendi que ela queria fazer alguma pergunta referente ao tema que estava sendo pregado. E aí dei a palavra a ela e ela me disse assim: que hora que vai começar a oração de cura? Eu disse assim: não entendi. Ela disse: que hora que vai começar a oração de cura? Porque eu tenho que ligar para minha filha para ela vir. Eu disse para ela: a oração de cura tem 20 minutos que começou. Ela disse: não, mas é a oração. Eu falei: mas é a oração mesmo. Tem 20 minutos que eu estou rezando aqui, a senhora não entendeu. Porque cada pessoa que reza por cura, que reza por libertação, tem uma característica específica na sua oração. Lá na comunidade é assim, nós temos várias pessoas que rezam por cura e libertação, e cada uma tem uma característica diferente. E a minha característica é essa: Deus age, sobretudo no momento da pregação. No meu ministério, um momento específico de cura, de libertação, esse momento da escuta da palavra, onde, por graça de Deus, eu vou colocar elementos na sua mão, que vai facilitar o seu processo de cura, de libertação, e que essa cura e essa libertação seja eficiente e eficaz na sua vida. Por isso é muito importante que você faça como Santa Lídia. Quando Paulo pregava, o texto do Atos dos Apóstolos diz que ela era toda ouvido ao que Paulo pregava. Ou seja, ela podia ter dificuldade de entender, mas tinha boa vontade de ouvir. E porque tinha boa vontade de ouvir, Deus abriu o entendimento dela, para que ela compreendesse. E compreendendo, ela foi salva, ela foi curada, ela foi liberta. O texto que vamos rezar nessa noite está registrado no evangelista Lucas, guardado no evangelista Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Marcos 5, versículo 1 e seguintes. Passaram então para a outra margem, a região dos Gerazenos, e assim que Jesus desceu do barco, um homem que tinha um espírito impuro saiu do meio dos túmulos e foi ao seu encontro. Ele morava nos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido preso com grilhões e correntes, mas ele arrebentava as correntes, quebrava os grilhões, e ninguém conseguia dominá-lo. De dia e de noite andava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Palavra da salvação. Vamos entender um pouco. Jesus está aqui
no território de Gerasa, que era um território pagão, não estava mais nas fronteiras do território de Israel. Era um território pagão. E Marcos coloca nesse cenário esse homem que não tem nome, é conhecido como o possesso de Gerasa. Mas ele tem umas características muito interessantes e que nós devemos meditar nessa noite. Primeira é o embuste que o demônio lança na gente, de uma falsa liberdade. O homem morava nos túmulos. Quem mora nos túmulos? Quem mora nos túmulos, gente? Quem mora? Os mortos. Já indica que ele não tinha vida nenhuma. Mas olha só, disse que o sistema não podia prender esse homem. Esse homem soltava todas as algemas, todas as correntes que o prendiam. Ele se libertava dos túmulos onde ele era preso, né? Lembrando que o túmulo era essa gruta cavada na rocha e uma pedra pesada que tapava ali a boca. Ele amarrado, preso com mãos e pés, ele conseguia sair dessa situação. O sistema não podia prender. É uma falsa liberdade que o diabo dá para a gente. Uma falsa liberdade de que eu tudo posso, de que eu sou livre, de que eu faço o que eu quero, de que o meu corpo, minhas regras e por aí. Esse homem tinha esse pensamento. Mas veja só que interessante. Eu não sei se vocês estão com a Bíblia aberta, mas o versículo 5 diz assim: que dia e noite ele andava pelos túmulos e pelos montes. E aí a frase é essa: ferindo-se com pedras. Vamos repetir isso? Gente, eu estou preocupado, vocês falam baixo demais. Vamos mais uma vez? Voz alta. O Padre Oscar não escutou. Vamos lá? Mais alto. Ferindo-se com... Quem feria quem? Quem feria quem, gente? Ele mesmo se feria. Esse é o grande problema da falsa liberdade que o diabo vai inculcando na gente. E que a gente vai entrando, como se de fato fôssemos livres para fazer qualquer coisa. E a gente ainda usa essa expressão: Deus me fez livre. E é verdade, Deus nos fez livre, mas a nossa liberdade tem um termo de garantia. A nossa liberdade tem um termo de garantia. Eu lembro que na minha adolescência não, já era juventude, e eu era doido para comprar um som 3 em 1, mas o dinheiro nunca sobrava. E um dia eu saí de uma empresa onde eu trabalhava, peguei todo o acerto e comprei um som em uma loja que muita gente da minha idade vai lembrar, B. Moreira do Cal, era ali na Afonso Pena. Comprei um som ali, e o som tinha garantia de 12 meses. Eu fui chegando em casa, era uma época de chuva, e fui ligando o som lá no talo, e de repente o trem parou.
e não ligava mais. Estava na garantia, eu levei. Aí quando eu cheguei lá, o moço fez a avaliação, falou: olha, caiu um raio na sua casa e queimou o som todinho. Você ligou, estava trovejando. Eu falei: foi mesmo. Ele falou: então não tem garantia. Você não leu o termo de garantia. Então não tem garantia. Esse som seu pode jogar fora agora. Ou seja, eu não li o termo de garantia, usei e acha que a gente é livre. Veja só, o homem endemoniado, possesso de Gerasa, ninguém feria ele. Quem é que feria ele, gente? Ele se feria. E ele se feria com o quê? Com pedras. Ele ia subindo e pegava as pedras e ia se mutilando, se cortando. Primeira coisa para a gente ficar livre da opressão do inimigo é identificar as pedras que a gente está juntando na mão. A gente geralmente pega pedra para fazer a defesa da gente. Eu gosto muito de falar na prática. Eu tenho um irmão que é mecânico. E eu fui levar o meu carro uma vez na casa dele, na mecânica dele, e o problema dele é uma cachorrada que ele tem lá, uns 10 cachorros. E todas as vezes que eu entrava, os cachorros me acuavam. E eu fui tomando raiva desses cachorros. E esse dia que eu fui, quando eu ia entrando, eu lembrei do cachorro. Eu falei: pois eu vou pegar uma pedra aqui, vou acertar um hoje. Desci do carro, peguei um meio tijolo que estava na calçada e pus no banco do carro e entrei. Entrei, desliguei o carro e gritei: meu irmão. Quando eu gritei, a cachorrada veio. E eu pus a mão para trás, mas é tão engraçado, né? Parece que o bicho percebe que você está armado. Pus a mão para trás com a pedra e querendo que ele se aproximasse. Mas eles com medo de aproximar, mas me acuando. Eu armei a mão e soltei a pedra sem dó no meio deles. Aí só deu aquele barulho. E meu irmão gritou de lá: que é isso? Eu falei: seus cachorros que avançou em mim, eu soltei a pedra. Meu irmão chegou lá e falou assim: você não acertou cachorro e ainda amassou o carro de um cliente meu que está aqui. E o pior de tudo, gente, é que eu fiquei com uma dor nesse braço, com uns 20 dias com uma dor no braço, que eu não estava aguentando virar o volante do carro. Por quê? Porque me armei com a pedra para acertar o cachorro. Acabei me ferindo com a arma que eu estava pegando para fazer a minha defesa. Então eu tenho que identificar essas pedras. Vitória, mas que pedra é essa? São as pedras dos sentimentos negativos que nós cultivamos no coração. O diabo, além de insinuar a gente uma falsa liberdade, ele vai também nos mostrando esses sentimentos desprovidos de valor, que não tem nenhum valor para poder motivar a nossa vida, nos fazer ser verdadeiramente pessoas livres, e nós vamos cultivando esses sentimentos, e esses sentimentos vão nos ferindo, esses sentimentos vão nos tirando a nossa dignidade. Veja só, o sistema que prendia esse homem, não prendia ele porque ele era uma pessoa ruim para a sociedade. O sistema prendia ele para proteger ele dele mesmo. Dele mesmo. Porque ele era ruim para ele mesmo. Ele tinha um conceito de uma liberdade falsa. Ele não deixava se prender para parecer que era um homem livre. Mas acontece que ele se feria, se machucava. E quantos de nós estamos nessa situação? Cultivando no coração
esses sentimentos negativos, cultivando mágoa, ressentimento, ódio, desejo de vingança. Tem jeito, gente. Preso nesse sentimento, nós vamos nos ferindo. Em 2015, eu rezei para uma jovem de 16 anos, em Bom Jesus do Galho, próximo a Caratinga. Essa jovem tinha um histórico de opressão, que era uma coisa horrível. Essa menina já tinha ido em alguns encontros com o Padre Rufus, na Canção Nova, para ele rezar para ela, mas não conseguiu chegar nele. Segundo a mãe dela, alguns padres rezaram com ela, mas não conseguiu a libertação dela. A Renovação Carismática Católica em Caratinga rezou para elas, passaram a noite rezando. O diabo deu uma canseira em todo mundo e nada da menina ser liberta. Levou ela para o pároco dela, disse que ela quebrou o escritório paroquial. E ele falou para a mãe dela: ó, esse trem é espiritual, leva ela embora, deixa uns 6 meses sem vir na igreja que passa. Dá dó, né? Mas foi assim o conselho que ele deu. E quando ficaram sabendo que eu estava em Caratinga, eu fui procurado e perguntou se eu rezava para ela. Falei: rezo. Ah, mas tem que ter mais gente, porque ninguém aguenta segurar ela. Falei: não, se ter ninguém, eu rezo com ela. Qual era o problema da menina? O problema da menina é que ela tinha um ódio mortal do pai dela, um ódio mortal da avó paterna e da tia paterna. Por quê? Porque ela foi violentada pelo pai dos 9 aos 16 anos de idade. E ela era noiva. A última vez que o pai violentou, ela era noiva. E ela foi obrigada a contar ao noivo a situação. O noivo contou para a mãe, aí o pai está preso até hoje. Mas o que aconteceu? A avó paterna chegou para ela e disse que o pai estava sofrendo na cadeia por causa dela. A avó e a tia. Ela, que já odiava o pai, passou a odiar a tia e odiava a si mesmo. E quando me contou o caso dela, eu falei: pronto, já entendi. Ela chegou lá para rezar. Me contou o drama todinho dela. Eu disse para ela: olha, a sua história é sofrida, mas não justifica o ódio que você tem. Aí ela falou assim: mas eu não perdoo. Bom, se você não quiser perdoar, eu nem vou começar a oração. Porque eu vou entrar para a lista dos que rezaram para você e não aconteceu nada. Eu vou ser mais gente na sua lista que rezou para você e que não aconteceu nada. O que o pai fez foi gravíssimo, mas não justificava guardar ódio. Por quê? O ódio era a pedra que o diabo tinha colocado na mão dela e que ela estava rasgando ela mesma. O pai causou uma grande ferida, mas ela, odiando, estava aumentando a extensão daquela ferida. E se a gente não entender que a gente tem que jogar essas pedras fora, e muitas das vezes culpando a Deus, e um monte de gente no corredor do prédio, esperando começar os gritos dela e os pulos dela dentro do apartamento que a gente estava. Fiquei com ela mais ou menos uns 50 minutos.
ela sequer ameaçou a dar um escândalo. Levei ela uma experiência do amor, chorou bastante, perdoou. Hoje é casada, mãe de 3 filhos e extremamente feliz. Por quê? Porque largou as pedras. Então nós temos que prestar atenção nisso, gente. Porque o inimigo, ele é astucioso. Ele começa incutindo na gente uma liberdade falsa. E depois vai colocando veneno nas pedras que nos dá para a gente se cortando. Veja só, era um homem oprimido, possuído pelo demônio. E eu te pergunto uma coisa para a gente rezar agora. Quando esse homem possuído pelo demônio viu Jesus, ele correu para Jesus ou correu de Jesus? Me responde aí. Ele correu ao encontro de Jesus ou ele correu de Jesus? Hein? Então você sabe, o negócio é correr ao encontro de Jesus, porque só Ele é capaz de nos libertar. Veja só, o homem possesso, no final da leitura, ele vai estar aos pés de Jesus, sentado, calmo e coberto. Porque é o encontro pessoal com o Senhor Jesus que nos liberta. Nós hoje, infelizmente, estamos criando na igreja um grande número de pessoas que às vezes são curadas, mas que não experimentaram a graça da salvação. Por quê? Porque não querem o compromisso de estar com o Senhor. Nós precisamos entender, gente, não existe cura, não existe libertação sem mudança de vida, sem conversão. Não existe eficaz, não existe libertação eficaz sem mudança de vida, sem essa constância nossa aos pés de Jesus. Muita gente quer frequentar a oração, mas vai na oração, tem aquela ânsia de libertação, mas não quer compromisso. Uma pessoa essa semana me procurou, me contando uma história de que o vizinho estava fazendo macumba e um monte de coisa que estava acontecendo com ela, e que o culpado era o vizinho, e que queria rezar porque queria que Deus abençoasse, que o vizinho vendesse o apartamento e mudasse de lá. Eu pensei, por que ela não vende o dela e muda, né? É o outro que tem que mudar. Mas tá. Aí eu perguntei a ela assim, e você está indo à igreja? Ela falou assim, tem uns 10 anos que eu não vou. Tem 10 anos que não vai à igreja? E aí é o vizinho que é culpado pela vida ruim. Tem 10 anos que não reza, 10 anos que não confessa, 10 anos que não comunga. E aí a vida ruim é o vizinho que está fazendo macumba. Eu falei, minha senhora, não tem nada de vizinho aí não. O problema é a falta de comunhão com Deus. Esse é que é o problema. Então vamos ficar de pé, porque eu já falei demais. E agora é hora da gente rezar. Eu acredito que nesse momento você já foi capaz de identificar algumas pedras que você está segurando, algumas pedras que você está presa com ela à mão, achando que ela faz a sua defesa. E o primeiro passo nosso é soltar essas pedras. Feche os seus olhos e digam comigo, Senhor Jesus, eu venho a vós
em louvor, em louvor, em reverência, em reverência, em adoração. em adoração. Porque Tu és o Senhor, Porque Tu és o Senhor, o único e suficiente Senhor, o único e suficiente Senhor, o único e suficiente Salvador. o único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, Senhor Jesus, sela-me sela-me com Teu preciosíssimo sangue. com Teu preciosíssimo sangue. Sela, Senhor Jesus, Sela, Senhor Jesus, os meus familiares os meus familiares com Teu preciosíssimo sangue. com Teu preciosíssimo sangue. Sela, Senhor, Sela, Senhor, todos os meus bens materiais todos os meus bens materiais com Teu preciosíssimo com sangue, Teu preciosíssimo sangue, para que nesta noite para que nesta noite eu possa enfrentar eu possa enfrentar os dardos inflamáveis do maligno os dardos inflamáveis do maligno que estão apontados contra mim, que estão apontados contra mim, contra os membros da minha família, contra os membros da minha família, e derrotá-los e derrotá-los para a glória do Seu nome. para a glória do Seu nome. Senhor Jesus, Senhor Jesus, em Teu santíssimo nome, em Teu santíssimo nome, pelas Tuas santíssimas chagas, pelas Tuas santíssimas chagas, pela intercessão da Virgem Maria, pela intercessão da Virgem Maria, a Imaculada, a Imaculada, que esmagou a cabeça da que serpente, esmagou a cabeça da serpente, eu renuncio a eu Satanás, renuncio a Satanás, autor de todo mal, autor de todo mal, pai da mentira, pai da mentira, princípio de todo engano e pecado. princípio de todo engano e pecado. Em nome de Jesus Cristo, Em nome de Jesus Cristo, eu renuncio eu renuncio toda a doutrina toda a doutrina contrária ao Evangelho, contrária ao Evangelho, contrário à doutrina da Santa Igreja. contrária à doutrina da Santa Igreja. Eu renuncio em nome de Eu Jesus, renuncio em nome de Jesus, porque eu creio porque eu creio na ressurreição dos na mortos. ressurreição dos mortos. Eu creio Eu creio no triunfo de no Jesus triunfo de Jesus sobre a morte e o pecado. sobre a morte e o pecado. E em nome de E Jesus, em nome de Jesus, pelo seu sangue derramado, pelo seu sangue derramado, pelas suas 5 chagas, pelas suas 5 chagas, pela intercessão da Virgem pela Maria, intercessão da Virgem Maria, a Imaculada, a Imaculada, que esmagou a cabeça da que serpente, esmagou a cabeça da serpente, eu renuncio eu renuncio aos espíritos guias aos espíritos guias que invocaram sobre que mim invocaram sobre mim ou sobre a minha família. ou sobre a minha família. Eu renuncio Eu renuncio em nome de em Jesus nome de Jesus a todo espírito de a ódio, todo espírito de ódio, de mágoa, de mágoa, de de ressentimento, ressentimento, de desejo de de vingança. desejo de vingança. Eu renuncio Eu renuncio em nome de Jesus. em nome de Jesus. E em nome de Jesus, E em nome de Jesus, eu desmancho agora eu desmancho agora todo laço todo laço ou pacto ou pacto que porventura que porventura eu tenha feito como eu inimigo, tenha feito com o inimigo ou que meus ou antepassados de meus antepassados tenham feito em meu nome. tenho feito em meu nome. Eu os declaro rompido Eu os declaro rompido pelo poder pelo poder do sangue de do Jesus. sangue de Jesus. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, é o meu é Senhor, o meu Senhor, é o meu é o libertador. meu
meu libertador. E em nome de Jesus, E em nome de Jesus, eu ordeno, eu ordeno, saia da minha mente saia da minha mente toda a opressão, toda opressão, saia do meu corpo saia do meu corpo todo espírito de enfermidade. todo espírito de enfermidade, Vai para os pés da cruz de e Cristo vai para os pés da cruz de Cristo, e não volte e mais. não volte mais. Permaneça ainda com seus olhos fechados, por favor. Vai trazendo agora na sua mente todas as pessoas que te fizeram sofrer, que te magoaram, que te criticaram, que falaram mal de você, e procure dar o perdão agora em nome de Jesus. Digam comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, com teu amor com o teu amor que está sendo derramado no meu coração, está sendo derramado no meu coração, eu dou perdão eu dou perdão a todas as a pessoas todas as pessoas que me fizeram sofrer, que me fizeram sofrer, que me magoaram, que me magoaram, que foram causa do meu que sofrimento, foram causa do meu que sofrimento, me criticaram, que me criticaram, que me deram prejuízo. que me deram prejuízo. Eu perdoo em nome de Eu Jesus. perdoo em nome de Jesus. Liberta-me, Jesus, Liberta-me, Senhor, de toda mágoa, de toda mágoa, de todo ódio. todo ódio. Liberta-me, Jesus, Liberta-me, Jesus, de todo sentimento negativo. todo sentimento negativo. Enche-me de amor. Enche-me de amor. Cura, Senhor, Cura, Senhor, as feridas do meu as coração, feridas do meu coração. feridas causadas Ferida causada por essas pedras, por Senhor, essas pedras que eu prendi em minha mão. que eu prendi em minha mão. Hoje, Senhor, Hoje, Senhor, eu me liberto dessas eu me pedras. liberto dessas pedras. Cura o meu coração. Cura o meu coração. Enche-me de amor Enche-me de amor e me dê a sua e me paz. dê a sua paz. Agradeça, Jesus. Vai dizendo pelo obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Jesus.